Pode explicar a mudança de regulamento que o Science se intrometeu em 2022? Com certeza, né? Com certeza. O que acontece? Em 2022, os carros estavam sofrendo muito. Eu vou pedir para a produção pegar... Não precisa pegar, não. Pega uma foto aí da Fórmula 2022, por favor. Você tinha o problema do porpoising. O que é o porpoising? Falando muito rapidamente aqui, tá, gente? Muito rapidamente mesmo. Beleza? O porpoising é o quê? O carro, aqui ó, vou pegar um carrinho aqui pra vocês verem. Esse aqui não é o desse regulamento, mas é porque ele tá fora da caixinha, eu consigo mexer nele aqui, tá? O porpoising é o quê? O carro gera o efeito solo, então ele é sugado para baixo. O carro é sugado para baixo. Quando ele chega no chão e bate, não passa mais nada de ar, aí o efeito solo para, e a suspensão joga o carro para cima. Quando o carro vai para cima, o ar volta a passar aqui e aí ele é sugado para baixo. Quando ele chega de novo aqui que não tem mais ar passando, ele é jogado para cima e aí ele fica assim a 300 por hora. O piloto fica assim, né? Que a gente via em 2022. A gente via em 2022 isso acontecendo. As equipes estavam reclamando desse efeito, que o carro ficava assim, né? O carro ficava assim, ó, e o piloto, obviamente, acabava sentindo isso. As equipes foram aos poucos resolvendo esse problema, só que a Mercedes, se eu não me engano, junto da Alpine, se não me falha a memória agora, começou a ter uma força política mais forte com o Mohammed Ben Sulayem, que naquele momento era o primeiro ano do Mohammed Ben Sulayem na presidência da FIA, ele queria mostrar serviço, até porque ele herdou a bomba de Abu Dhabi 2021, né? Ele não era presidente na época do Abu Dhabi 21, mas ficou para ele resolver. Então ele queria mostrar serviço. E aí o que ele fez? Ele ouviu a Mercedes falando, olha, é uma questão de saúde. O que era sim, mas o regulamento prevê que a equipe é responsável por ajustar o carro do seu piloto para que ele não tenha danos. Só que a FIA, ela pode intervir em questões extremas. E o Mohammed Ben Sulayem viu aquilo como uma oportunidade para poder, então, intervir no regulamento. Então, a partir do Grande Prêmio da Bélgica, se não me engano, que era o primeiro grande prêmio pós-férias de verão, pós aquelas férias do meio do ano que a gente fala, as equipes teriam que mexer no seu assoalho, tanto se eu não me engano, na flexibilidade do assoalho, quanto também na altura da parte traseira do carro, deixando mais alto para evitar o porpoising. Quando você mexe nisso, a Ferrari simplesmente deixa de existir na temporada. Antes ela era o melhor carro por muito pouco, não estava na frente por erros da Ferrari e do Leclerc, e ela passa a ser uma equipe que não consegue mais brigar por vitórias, enquanto a Red Bull se deu bem, por quê? Porque o Adrian Newey é um especialista nesse tipo de carro. O próprio Newey disse em entrevista posteriormente, não vou lembrar se em 23 ou 24, que quando ele ficou sabendo dessa intervenção da FIA, ele falou, não briga contra, porque a gente vai se dar bem. E se deu bem. A Red Bull dominou o segundo semestre, e depois ela ainda dominou 2023, que teve mais uma altura na traseira do carro. Então, você vê que o Mohammed Ben Sulayem acabou, sem querer, influenciando diretamente no resultado da performance dos carros. Não vou dizer que o Verstappen não seria campeão naquele ano, porque não tenho como saber, mas o Mohammed Ben Sulayem acabou dando uma rasteira na Ferrari, que desde então não se achou tão bem quanto no início de 2022. E a Mercedes acabou ganhando uma corrida naquele ano, então a Mercedes achou que estava no caminho certo, depois viu que não estava, e aí já era. Não, ô Gabriel, sim, teve o anúncio no Canadá, mas entrou em vigor a parte do aumento da mudança no assoalho, o aumento da altura foi a partir da Bélgica, tá? Foi a primeira corrida, depois da volta, tá? Então, era isso, basicamente, o que acontecia com o efeito solo e a intervenção do Mohammed Ben Sulayem. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Olha que interessante, lembro que no GP de Spa, Verstappen colocou 1.8 no Hamilton na classificação. Deixa eu pegar aqui o superchat que foi colocado pelo nosso amigo Wagner. Na minha opinião pessoal, culpam demais o Leclerc por 2022. Sendo que ele perdeu só 35 pontos, a Ferrari perdeu mais de 80. Eu entendo o seu lado, tá, Wagner? Eu entendo o seu ponto. É porque, assim, numa briga por título, todo e qualquer ponto faz diferença. Pensa o seguinte, se em 2021 o Verstappen simplesmente abre para o Hamilton em Silverstone, e aí eles não batem, o Verstappen chegava em Abu Dhabi campeão, basicamente. Ele não precisaria de todo aquele negócio que aconteceu lá no final para ser campeão. Porque todo ponto conta, todo ponto importa. Se o Hamilton não erra a frenagem em Baku, quando o Verstappen abandona, o Hamilton era campeão. Você tá entendendo? O Leclerc, se eu não me falha a memória agora, naquela primeira parte do campeonato, tá pegando o recorte da primeira parte quando o Leclerc tinha o melhor carro. O Leclerc roda sozinho em Imola e perde ponto, bate sozinho na França, perde 25 pontos ali que ele estava liderando, e tem uma outra corrida que ele erra também que eu não vou me lembrar qual agora. Você não pode cometer esse tipo de erro numa disputa de título, tendo o melhor carro e contra o Max Verstappen, que é basicamente a crítica que a gente faz ao Lando Norris no ano passado.
A crítica ao Lando Norris é a mesma do Leclerc. Eu acho até que o pessoal pega mais pesado com o Norris do que com o Leclerc. Então, Wagner, eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo dessa forma. O Leclerc perdeu pontos, como você disse, a Ferrari perdeu mais, mas o Leclerc perdeu pontos que poderiam fazer diferença. O segundo semestre foi um desastre, não por culpa dele. Foi porque, que nem falamos aqui, estamos agora há pouco, houve uma intervenção e a Ferrari se deu mal nessa intervenção. Uma pena. Então, eu acredito que o Leclerc não tem culpa do que aconteceu com a Ferrari no segundo semestre. Mas no primeiro semestre, ele terminar aquele semestre atrás do Verstappen, tem um pouquinho da culpa dele sim. Ali, tá? Tem a culpa dele. A batida na França não podia, eu concordo. A batida na França não podia. Hamilton em 2007, exatamente, bateu no box na China, perdeu o campeonato ali. O Alonso perdeu esse título de 2007 também por causa da Hungria, que ele levou uma punição por ele mesmo ter cagado. Então todo e qualquer ponto conta. Todo e qualquer ponto. Vettel 2018, depois da batida na Alemanha, acabou o Vettel. Depois da batida na Alemanha,